Vou estar dando início agora à apresentação com o tema Covid-19. O Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus, o SARS-CoV-2. Em dezembro de 2019, apareceram os primeiros casos de infecção e o diagnóstico foi de uma pneumonia grave de uma etiologia desconhecida. E essas amostras respiratórias desses doentes mostraram a presença do coronavírus, o SARS-CoV-2, identificado como o agente causador da doença Covid-19. A sua rápida propagação a nível mundial levou a Organização Mundial de Saúde a declarar no dia 11 de março de 2020 o Covid-19 como uma pandemia mundial. E o Covid é muito preocupante porque ele sofre mutações, Ele tem as cepas. Ele vem de uma grande família de vírus, Que causam doenças que variam de resfriado comum a doenças mais graves, como síndrome respiratória do Oriente Médio, síndrome respiratória aguda grave. Então, assim, é muito preocupante porque a forma de propagação é muito rápida, como vimos aí na pandemia, E por conta do surgimento de novas cepas, E aí as variantes não tendem a modificar muito os sintomas do Covid-19, mas o perfil da doença mudou depois do Omicron. Você deve perceber que as queixas de perda de olfato e paladar diminuíram entre as pessoas infectadas pelo Covid-19, tão comuns no início da pandemia, Era uma das primeiras queixas. E esses sintomas parecem ter sido substituídos pela dor de garganta, E isso não é apenas uma impressão, os sintomas realmente têm mudado e essa transformação tem relação direta com as variantes. Vou estar passando, no caso, os sintomas aí mais comuns, Em caso de sintomas mais leves, são febre, tosse seca e, em menor proporção, sintomas respiratórios, dor no corpo, cansaço, incômodo na garganta, diarreia, secreção ou congestão nasal. E os sintomas mais graves ou de alerta, são de febre alta associada a tosse e falta de ar, ou dificuldade para respirar, dor no peito, tom azulado na face e nos lábios. Caso a febre ela passe de 38 graus e tenha alguma desses sintomas, a gente auxilia que procure o posto de saúde mais próximo, para poder estar diagnosticando, vendo logo para poder iniciar o tratamento. Algumas pessoas são infectadas, mas não apresentam sintomas e não se sentem mal. São os casos aí que a gente chama de assintomáticos, E os sintomáticos são os que apresentam esses sintomas. E os sintomas mais graves têm maior propensão em pessoas idosas, com problemas crônicos, como pressão alta, problemas cardíacos ou diabetes, que nós chamamos de grupo de risco aí, E assim que sentir qualquer sintoma, a gente orienta a procurar uma orientação médica aí, para poder estar se tratando. E é importante salientar, que deve ser tratado os sintomas, mas também nós temos como prevenção aí a vacina, A transmissão do coronavírus se dá pelo contato com gotículas de uma pessoa infectada, seja por meio de tosse, espirro, fala. Uma pessoa saudável pode respirar as gotículas infectadas e assim se infectar, ou depois de tocar superfícies infectadas, levar suas mãos aos olhos, nariz e boca, se contaminando, Por isso a gente frisou muito durante a pandemia os cuidados, de prevenção. Como foi surgindo outras variantes, o tempo de incubação da doença, ela foi mudando. Hoje em dia nós temos aí a mais comum, a Omicron, que é a mais transmissível e é de apenas 2 ou 3 dias em média. Mas o intervalo para o surgimento dos sintomas pode ser um pouco diferente entre as pessoas, por conta de algumas variáveis e características individuais, como a carga viral, a qual a pessoa foi exposta, a genética, o grau de imunidade, presença de comorbidades e principalmente se a pessoa foi ou não vacinada.
Os não vacinados podem apresentar menor tempo de incubação em relação aos imunizados, uma vez que o vírus não encontra nenhuma resistência e se multiplica mais rápido no corpo. Por outro lado, pessoas contaminadas, porém assintomáticas, raramente vão desenvolver sintomas após as 72 horas depois da confirmação do teste positivo. Então, a boa notícia é que exames também detectam a doença mais cedo, possibilitando iniciar o tratamento rapidamente naqueles que apresentam quadros mais graves. E aí a nova variante, ela chama a atenção pelo menor tempo de incubação. Nas anteriores, esse tempo era de 5 dias. E os motivos para a rápida transmissão da variante, né? Sem levar em conta que as pessoas não levavam muito a sério as medidas de proteção, né? Então, seriam as mutações sofridas pelo vírus SARS-CoV-2 que permitiam que se multiplicasse com maior rapidez e se adaptasse melhor às vias aéreas superiores. O resultado disso é uma carga viral muito alta já nos primeiros dias de contágio, tornando qualquer espirro ou tosse de um infectado uma verdadeira bomba de contaminação. Apesar do período de incubação ser muito curto, o tempo que uma pessoa infectada continua espalhando o vírus não segue a mesma característica. Ao contrário do que pensava, o tempo de transmissão é igual ou maior do que as variantes anteriores, ou seja, não é de apenas 5 dias como se afirmava. Novos estudos aí mostram que a excreção do vírus acontece até o 9º dia. Para se ter uma ideia, o pico do contágio da Omicron acontece entre o 3º e o 6º dia. Por isso, ainda não há um consenso sobre o tempo de isolamento indicado para as variantes Omicron. E assim, estudos orientam aí pessoas sintomáticas ou aquelas que estão com Covid-19 confirmado a fazer isolamento por 10 dias. E aqueles que tiveram contato com doentes, o monitoramento de 2 a 5 dias para avaliar se haverá sintomas. E se isolarem por 7 dias, retomando as atividades com os devidos cuidados necessários, como o uso de máscara e higienização das mãos. E no caso de pacientes imunossuprimidos, devem fazer o isolamento cerca de 20 dias, uma vez que o organismo demora mais para conter a infecção. Como se prevenir do Covid? Manter a distância segura de outras pessoas de pelo menos 1 metro, mesmo que elas não pareçam estar doentes. Usar máscara em público, especialmente em locais fechados ou quando não for possível manter a distância física. Limpar sempre as mãos com frequência, usar sabão e água ou álcool em gel. Tomar a vacina. Cobrir o nariz e boca com os braços ao tossir ou espirrar. E ficar em casa em caso de qualquer indisposição. E eu vou falar um pouco sobre as variantes, né? O que são as variantes? As variantes surgem quando há uma mutação na cepa original, principalmente da proteína F, que é responsável por permitir a entrada do vírus nas células humanas. E aí ocorre essa mutação. Atualmente existem mais de 1.000 variantes de Covid-19 e elas são divididas em 2 categorias: variantes de interesse e variantes de preocupação. A de interesse, quando o vírus sofre mutação, que pode levar a um aumento da capacidade de transmissão. E as variantes de preocupação é quando o vírus sofre mutações que permitem determinadas vantagens em relação às variantes anteriores, como um aumento da capacidade de transmissão, doenças mais graves ou escape imune. E é o caso da alfa, beta, gama, delta e omicron. Cada mutação gera uma nova variante, mas elas tendem a desaparecer se não tiverem uma vantagem sobre o anterior. É por isso que entre aquelas chamadas de variantes de preocupação, normalmente há uma substituição. Por exemplo, a Delta substitui todas as outras e se tornou predominante. Agora é a Omicron. No caso da Omicron, há ainda as subvariantes. Elas são mutações que têm variações pequenas que não chegam a ser classificadas como variantes de preocupação, mas são capazes de suplantar umas às outras. São elas a BA1, BA2, BA3, BA4 e BA5. Não existe, por exemplo, Delta 1, Delta 2 e Delta 3. Existem várias subvariantes de Delta que não conseguiram suplantar a sua circulação. Essa é uma característica que só aconteceu com o Omicron. Hoje temos pouca circulação da BA1,
mas vários surtos causados pela BA4 e BA5 no mundo inteiro. Para fechar um diagnóstico, existem 2 tipos de exame, que é o RT-PCR, que é o que tem maior precisão. Ele é feito através de uma coleta de secreção, através da narina ou da garganta do paciente. Esse material é encaminhado para uma análise laboratorial. E temos também o teste rápido, que é feito a partir de secreção nasal, garganta ou sangue, e fica pronto de 10 a 30 minutos. Apesar da agilidade, eles não são tão confiáveis. Isso porque, diferente do RT-PCR, os testes rápidos medem a quantidade de 2 anticorpos, o IgM e o IgG, que o organismo produz quando entra em contato com um invasor, né? O IgM é produzido na fase aguda da infecção, já o IgG pode surgir só mais tarde. Para que os resultados sejam positivos, é necessário que haja uma quantidade mínima dessas moléculas circulando pelo organismo. E dessa maneira, em alguns casos, o teste rápido pode não detectar a presença do Covid. Outro recurso que auxilia no diagnóstico são os exames de imagem. Nós temos como opção o raio-x ou a tomografia computadorizada. E se observa-se no exame de imagem um padrão de vidro fosco. Com a evolução pode surgir espaçamentos septais, padrão em mosaico, consolidações periféricas e, em fases mais graves e avançadas, bronquiectasias de tração. O tratamento da infecção pelo coronavírus varia de acordo com a intensidade dos sintomas. Nos casos mais leves, em que existe apenas sintomas ligeiros como febre, tosse intensa, perda de olfato de paladar ou dor muscular, o tratamento pode ser feito em casa, com repouso e uso de alguns medicamentos para aliviar os sintomas. Já nos casos mais graves, em que existe dificuldade para respirar, sensação de falta de ar, dor no peito, queda de saturação, o tratamento precisa ser feito em internamento no hospital, já que é necessário fazer uma avaliação mais constante, além de poder ser necessário administrar medicamentos diretamente na veia e utilizar oxigenoterapia, se necessário, ventilação mecânica, enfim. E é importante citar que o melhor meio ainda é se prevenir, né? E nós temos aí hoje em dia as vacinações também, que servem como prevenção ao aparecimento de casos de infecção grave. Vou falar um pouco agora sobre a atuação da fisioterapia em pacientes com Covid-19 na terapia intensiva. A fisioterapia é fundamental na importância para o sucesso do tratamento de pacientes com Covid-19, pois atua evitando complicações cardiorrespiratórias em indivíduos internados e também na recuperação da capacidade pulmonar e motora do paciente. Nas internações, o trabalho do fisioterapeuta começa nos primeiros cuidados com a administração de oxigênio, se necessário, né? Passa pela assistência em intervenções envolvendo intubação, ventilação mecânica e mudanças de decúbito. E inclui ainda procedimentos para remoção de secreção brônquica e melhora da função respiratória. Lógico que isso de acordo com cada paciente, onde o fisioterapeuta irá avaliar qual a real necessidade daquele paciente e o que está sendo indicado como tratamento para o paciente, pois ele pode apresentar uma hemodinâmica onde há contraindicações de algumas técnicas e aí cabe o fisioterapeuta estar avaliando da melhor forma possível o que está sendo melhor para o doente naquele momento. Finalizo aqui a minha apresentação, espero que tenha gostado.